O luteranismo nasceu na Europa no século XVI, a partir das teses reformistas de Martinho Lutero. Com a Reforma, veio a popularização da Bíblia e o grande desafio da educação. Afinal, não fazia sentido traduzir as Escrituras Sagradas e as pessoas não conseguirem ler e interpretar. Era necessário, além das igrejas reformadas, as escolas para instruir o povo. Na Idade Média, frequentar uma escola era só para pessoas que tinham dinheiro e poder em suas mãos. Grande parte do povo ficava sem escola. E assim nós chegamos ao tempo da Reforma Luterana, onde Martinho Lutero, professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, reconheceu a necessidade da criação de mais escolas no país para que todos, mesmo dos mais pobres, pudessem ter acesso à educação. Assim, Martinho Lutero engajou-se para que, ao lado de cada igreja, houvesse também uma escola, ou em alemão, neben jeder Kirche eine Schule. A colônia Brusque foi fundada em 4 de agosto de 1860 pelo barão Maximilian von Schneeberg. Inicialmente, foi composta por imigrantes alemães, mas logo em seguida também chegaram os poloneses e italianos, além de diversos outros povos, principalmente do continente europeu. No século XIX, a Europa passava por uma série de crises, na economia, crise social, e houve um grande movimento migratório para o Brasil. Brusque foi uma das cidades que recebeu logo de início, tanto alemães como logo depois vieram os poloneses, depois vieram os italianos. Desde o início, o barão de Schneeberg, fundador da colônia Brusque, ele já colocava em seus relatórios a existência em Brusque de imigrantes de fé protestante, ou de fé evangélica, se dizia na época. Esses imigrantes, tão logo chegavam a Brusque, eles eram levados aí para o barracão de acolhimento e logo depois eles eram mandados então para os seus lotes. Os imigrantes de fé evangélica foram para os lotes que foram destinados para eles lá na região de Bateias. As primeiras famílias evangélicas luteranas provindos de Schleswig-Holstein, Birkenfeld-Oldenburg e Baden, na Alemanha. Estes agricultores da época não eram pessoas iletradas, tinham um certo conhecimento básico da educação, do aprendizado, e transmitiram também aos seus filhos. Os primeiros colonos chegaram a Brusque, aportando onde hoje é o Clube Classe e Tiro de Brusque, mais tarde sendo transferidos para suas glebas, na região de Bateia, onde construíram também o seu primeiro templo. Os imigrantes dos primeiros anos eram atendidos pelo pastor Hesse, que vinha de Blumenau 3 a 4 vezes por ano. Os luteranos, após criar a ordem, teve logo a necessidade de ter um pastor próprio, pois não satisfazia vir um pastor de Blumenau 3 a 4 vezes por ano. Assim, a comunidade dirigiu-se à Alemanha, pedindo o envio do primeiro pastor residente aqui em Brusque. Os vários pedidos dos evangélicos para terem um líder religioso, ou seja, um pastor para sua própria fé, só foram definitivamente atendidos então em 1865, quando chegou a Brusque o pastor Johann Anton Heinrich Sandreski, de origem polonesa-alemã. E ele trouxe consigo este grande desejo de criar, além de uma capela para a comunidade, também ter um lugar para começar uma escola que pudesse dar educação aos filhos dos imigrantes. Pastor Sandreski, ao pensar na educação, ele deparou que seus próprios confirmandos que frequentavam a catequese, muitos entre eles não sabiam mais ler e nem escrever. E ele tomou uma decisão, em 1870, diante da comunidade, que só pudessem ser confirmados os adolescentes que soubessem ler e escrever. Em 1868, o pastor Sandreski dá início à construção de um anexo à sua residência. Residência esta que estava localizada onde hoje nós temos o Hospital Imigrante. Esse anexo tinha por finalidade acomodar a Deutsche Evangelische Schule.
e em 1872 esse anexo fica pronto. No dia 20 de abril de 1872, com 4 alunos, o pastor Sandreski dá início às atividades escolares. E como professor, ele permanece até 1879. A Deutsche Evangelische Schule foi um sopro de esperança para a comunidade evangélica brusquense, pois além de ensinar as crianças na sua língua de origem e na sua religião, aquela geração também passou a ser introduzida na visão de mundo dos luteranos, que se distinguia em muito da visão católica em termos de educação. Sandreski acreditava que era necessário dar às crianças, aos jovens, além do ensino do catecismo, um espírito verdadeiramente luterano. Os componentes curriculares eram compostos de aulas de conta, aulas de leitura, aulas de escrita e língua alemã e portuguesa e também o canto. Inicialmente, o pastor Sandreski teve muita dificuldade, mas não foi motivo para que desanimasse. Afinal, mês a mês, a escola vinha ganhando alunos. E, ao mesmo tempo, a confiança da comunidade, que era o fator preponderante para que ela se firmasse. E já em 1873, portanto, um ano após o início das suas atividades, a escola já era composta por 54 alunos. No ano de 1874, a escola já possuía 60 alunos e continuava crescendo. Isto gerou uma nova demanda, que a sala anexa à residência do pastor não conseguia mais atender. Era necessária a construção de um novo e amplo espaço para a escola. Pastor Sandreski resolveu construir uma capela no seu próprio terreno e esta construção tinha como objetivo servir como igreja para reunir os fiéis, mas também para dar a educação aos alunos que frequentavam a escola. Assim, esta construção foi erguida e inaugurada em 1878. Com o templo pronto, o pastor Sandreski resolve transferir a escola do pequeno espaço para esse espaço mais amplo. Afinal, a escola crescente demandava um novo espaço. Como o espaço estava previsto como igreja, as cadeiras, as mesas foram improvisadas. Os bancos da igreja serviram de cadeiras para os alunos. Foram construídos armários para que pudesse acomodar os materiais didáticos e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma lousa que o professor pudesse utilizar como material de apoio. Ao término de cada dia, a necessidade de recompor o espaço como um templo. O pastor Johann Anton Heinrich Sandreski foi o primeiro professor e diretor da Deutsche Evangelische Schule, seu nome que ele próprio cunhou para a escola. Zeloso para com sua criação, já antes de ser transferido para Blumenau em 1880, tomou o cuidado de formar novos mestres e deixar a escola em boas mãos. Albert Miller foi o segundo professor da escola, mas com a mudança do pastor Sandreski para Blumenau, ele foi junto. E aí tiveram que contratar então um outro professor. Tratava-se do professor Eduard Franz Geithner. O próprio Sandreski dizia que se tratava de um educador eficiente, dedicado e muito estimado por todos. Sob a sua direção, a escola progrediu. Desde os primórdios, a escola era mantida pelos pais e pela comunidade evangélica, porém com dificuldades de caixa. Mesmo sendo o pastor pago pelo Estado, apesar de um número expressivo de alunos, a escola sobrevivia a duras custas. A partir de 1883, as finanças da escola pioraram. Houve vozes, inclusive, pedindo o seu fechamento. Entretanto, alguns pais e o próprio pastor Sandreski se engajaram pela sua continuidade. A escola mantinha-se pela força de vontade de seu criador e pelo empenho daqueles luteranos
que consideravam a questão como a questão de honra. Em busca de saídas para o problema, em 1886 nasce uma iniciativa que viria a salvar o empreendimento da extinção. A Die Gesellschaft Evangelischer Schule, Sociedade Escolar Evangélica. No dia 29 de dezembro daquele ano, reuniam-se 18 representantes da comunidade e nessa histórica assembleia eles fundam uma nova instituição, tendo como objetivo principal manter financeiramente e ampliar a atuação da Deutsche Evangelische Schule. A ata de fundação ela foi feita de próprio punho pelo futuro cônsul Carlos Renault. Já logo nos seus 2 parágrafos, tratava da questão do aluguel de um terreno próprio para a escola, que até então isso não existia. E aí decidiu-se então alugar, do pastor Sandreski, uma parte do terreno dele, paga, para que ali fosse construído de fato a nova escola. E focaram, isso é uma coisa que talvez seja das mais importantes naquele momento, eles focaram na profissionalização da escola. Entre os fundadores da Sociedade Escolar Evangélica, nós temos naquele momento diversas figuras históricas da nossa cidade, pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento econômico, social, cultural de Brusque. A Sociedade Escolar Evangélica foi crucial para aquele novo momento e é ainda hoje, como Fundação Educacional Luterana, o órgão gestor principal do Colégio Cônsul Carlos Renault. Com o passar dos anos, o espaço escolar se tornava pequeno e as adaptações eram frequentes. Faltava espaço para as atividades, para os alunos e também para os professores. O improviso era quase que uma rotina. No entanto, estava claro que a escola vinha colhendo os frutos sonhados pelo pastor Sandreski e precisava se expandir. Diante do aumento do número de alunos, entre 1895 e 1912, a Sociedade Escolar Evangélica viu-se estimulada a dar mais um passo rumo à modernização do educandário. Diante do crescimento constante da escola, a mantenedora tomou a decisão de construir um espaço próprio, um espaço que pudesse de fato acomodar os alunos, com uma estrutura voltada para 3 salas de aulas, com carteiras modernas, com lousa, que pudesse ter a percepção de ser uma escola. O projeto de Oscar Mecker foi concedido gratuitamente à comunidade. Em 1912, a Deutsche Evangelische Schule passou a contar com o primeiro prédio construído exclusivamente para si. As verbas, elas foram obtidas a partir da própria comunidade local, mas também recebemos recursos da Fundação Gustavo Adolfo, lá da Alemanha. A pedra fundamental foi lançada em fevereiro e já no dia 17 de novembro de 1912, num ato solene, o prédio foi inaugurado. Ele contava com 3 amplas salas de aula, varandões na parte frontal, voltada para onde hoje nós temos a Avenida Monte Castelo, e muitas janelas, porque era um período onde não havia energia elétrica em Brusque. A energia elétrica chegaria só no ano seguinte e era muito importante termos luminosidade nas salas de aula. Ao longo dos anos, várias ampliações foram necessárias. A escola, iniciada num pequeno espaço ao lado da Casa Pastoral, com 4 alunos, hoje comporta uma área de 10 mil metros quadrados de construção, atendendo a 1.300 alunos. Isso mostra uma evolução patrimonial extraordinária. Em 28 de julho de 1914, estoura na Europa a Primeira Guerra Mundial, que começou e durou até 11 de novembro de 1918. A Alemanha mergulhou na guerra contra os aliados. Quase no final do conflito, o Brasil se posicionou contra o Império Alemão, e isso gerou uma série de desdobramentos dentro do país, incluindo perseguições e discriminações ao elemento étnico alemão. Brusque foi atingida em cheio por essa decisão. As coisas pioraram de fato em 12 de novembro de 1917. Nesse dia, a comunidade recebeu um telegrama do governo provincial
proibindo o uso da língua alemã. A diretoria da comunidade, no dia 13 de novembro de 1917, às 18 horas, na casa paroquial, decidiu que os cultos seriam suspensos temporariamente. A escola também foi atingida em cheio e fechou as portas. De 1917 a 1919, a escola ficou totalmente fechada, né, devido a essa situação. Mas, em 1919, ela tem permissão, então, para reabrir. Agora, imagine-se, naquele momento, a dificuldade que tinha, né, os responsáveis pela escola para ir buscar novamente os seus alunos, convencer as famílias para trazer esses filhos para a escola de novo. Então, eu creio que foi um dos momentos mais difíceis que o cônsul passou, né, que a antiga escola alemã, Deutsche Schule, passou. Para se ter uma ideia da dificuldade que eles tinham, né, entre 1919 a 1925, a escola funcionou com um único professor. Os ânimos foram revigorados com a eleição de uma nova e vibrante diretoria da Sociedade Escolar Evangélica, empossada em fins de 1925. Otto Renault ascendeu à presidência e trouxe consigo uma série de mudanças. Em 1926, a sociedade toma a importante decisão de contratar um novo diretor para a Deutsche Schule. Decidiu-se pelo professor Heinrich Bachmann. Após um período extremamente desafiador, em março de 1926, assume a direção da escola o professor Heinrich Bachmann. Ele ministrou aulas, então, para 47 alunos. Os 9 anos seguintes, com ele à frente do educandário, foram extremamente positivos e a escola viveu, então, uma fase de grande expansão. Refletindo isso, tivemos em 1932 uma ampliação daquele prédio construído em 1912, foi fruto de doação do já cônsul Carlos Renault, Contamos com mais salas de aula para poder abrigar um número crescente de estudantes. Prova desse período muito positivo foi que em 1933 o corpo docente compunha-se dos seguintes professores: o próprio diretor Bachmann, Leopoldo Germer, Kurt Spivak, Gertrud Liebke, Isaura da Cunha e a professora Ilse Krieger, como professora do Jardim de Infância, que também foi uma inovação trazida pelo diretor Bachmann. Tínhamos também o pastor Greitz, que ministrava aulas de ensino religioso, e a senhora Marga Bachmann, esposa do diretor, que dava aula de trabalhos manuais. Neste período, o número de alunos saltou de 47 para 176. O diretor Bachmann ampliou o currículo de 3 séries para 5 séries primárias e 3 complementares. Em 1934, o professor e diretor Heinrich Bachmann deixou o educandário. A Sociedade Escolar Evangélica trouxe da Alemanha um novo professor e diretor, Gernhard Arguth, formado em filosofia e com fama de homem culto. Assumiu a escola no início do ano letivo de 1935. O trabalho do diretor Arguth seguia a todo vapor, até que eventos fora do alcance da diretoria da Sociedade Escolar, a campanha de nacionalização do ensino, levaram à sua demissão em 1938, obrigando-o a voltar para a Alemanha. Na década de 1930, o ditador Getúlio Vargas toma o poder e promove a nacionalização do ensino. Esse ato, ele foi extremamente letal para várias escolas étnicas, instituições étnicas que tinham no país. Entre elas, a Deutsche Schule foi atingida em cheio. Naquele momento, a escola tinha boa parte dos seus professores que eram alemães, ainda não eram naturalizados. Além disso, todo o ensino era em língua alemã. Interessante até a gente relembrar que na época as inspeções eram muito frequentes, assim, caracterizava até uma certa perseguição ao colégio, à escola, principalmente ao diretor Arguth, que era um alemão, que eles chamavam inclusive o Arguth de alienígena.
Em 1938, o governo Getúlio Vargas, ele implanta a chamada campanha de nacionalização. Vargas pretendia diminuir a influência das áreas de imigração que aconteciam em vários pontos no país e integrá-las à língua nacional, aos costumes tidos como brasileiros. Aqui em Brusque, o impacto dessa campanha foi gigantesco em todos os setores da sociedade, porque a maioria desses imigrantes, eles tinham a língua alemã como a língua materna, a língua que era falada em casa e a língua que era falada na escola, porque a maior parte das aulas aqui na Deutsche Evangelische, elas eram ministradas na língua alemã. Vale citar ainda, as famílias se orgulhavam disso. Não havia nada contra a língua brasileira, mas a língua brasileira era uma língua mais social. A proibição do uso da língua estrangeira e a imposição da língua portuguesa como a única permitida, ela trouxe um impacto profundo para toda a comunidade e especialmente para a escola. As coisas se complicaram de tal maneira que a grande parte dos livros didáticos que o colégio adotava, eles foram simplesmente confiscados e queimados em praça pública. Na Praça Barão do Schneeberg, aqui no centro de Brusque, ainda há gente hoje em dia que lembra de grandes fogueiras de livros que foram feitas ali, não só livros do colégio, mas também livros que a população tinha em língua alemã. Poucos se salvaram. Os filhos do professor Arno Ristoff contam que o pai, para salvar parte do seu acervo, guardou muitos desses arquivos num baú de aço que ele tinha e enterrou. Eu vi, inclusive, nas entrevistas que eu fiz aí para o livro, que algumas pessoas diziam o seguinte, professores diziam assim, olha, se você não sabe falar corretamente o português, não fala. Porque quando vinha algum inspetor ou alguém que vinha visitar a escola, que eles sabiam de antemão ou tinham... o inspetor entrava lá numa sala, lá no início do colégio, a turma que estava nas outras salas já ia todo mundo, quem não sabia falar português corretamente já ia saindo de fininho. Porque se chegasse na sala e o inspetor pedisse para fulano ou ciclano falar em alguma coisa em português e ele não soubesse, a escola podia ser penalizada. Para a Deutsche Evangelische Schule, não restou alternativa que não fosse se adequar ao novo decreto e num prazo muito curto, apenas 3 meses. Além de toda sua história, a escola não poderia perder os quase 300 alunos que havia conquistado e que estavam em pleno processo de formação. Ela precisava se reinventar. Oswaldo Gleich havia recém assumido a presidência da mantenedora, a Sociedade Escolar Evangélica, substituindo Otto Renault, e a ele ficou a grande missão de encontrar o diretor. Para o cargo importante como este, num momento tão delicado, a pessoa escolhida teria que ter desenvoltura necessária para, em pouquíssimo espaço de tempo, conseguir readequar a escola de maneira a cumprir todos os requisitos impostos pelo governo. O nome escolhido foi de Arno Ristoff, filho de tradicional família evangélica brusquense, mas que naquele momento lecionava no Rio Grande do Sul. Em 1938, já havia chegado em Brusque o jovem Arno Ristoff. Ele tinha praticamente 1 mês para regularizar toda a documentação necessária para manter a escola em funcionamento e também ele deveria buscar urgentemente professores natos que pudessem compor o corpo docente da escola. O Dr. Arno Ristoff, ao assumir a direção da escola em 1938, esteve diante de um impasse muito grande de reformular todos os regulamentos e estatutos da sociedade escolar para que a escola não tivesse que fechar as suas portas. Ele empenhou-se muito e realmente conseguiu. Em termos de
mestres, né? O professor Arno Ristoff, ele podia contar aí principalmente com 2 professores e 2 professoras. A escola naquele momento era grande. O problema estava no seguinte: o professor Braz Joaquim Alves estava tremendo de medo, né? Estava com muito medo de tudo que estava acontecendo. E o professor Leopoldo Germer, né, estava em outra situação muito difícil. Ele estava preso em Florianópolis, acusado das suas ligações com a Ação Integralista Brasileira. Arno Ristoff era um professor de boas relações, um líder, um diplomata nato, que em pouquíssimo tempo cativou a simpatia dos empresários luteranos, e entre essas a do empresário Otto Renault. E em pouquíssimo tempo conseguiu montar um quadro de professores e, paralelamente a isso, juntar os documentos necessários para que a escola pudesse ter o seu encaminhamento. De posse desses documentos, foi a Florianópolis, de onde trouxe a resposta de que a escola poderia retomar as atividades. No entanto, havia uma condição: a escola precisava abrasileirar-se. Alguns dias depois da ida do diretor a Florianópolis, levando toda a documentação, a escola contou com a visita do inspetor estadual de educação, que, sim, permitiu que a escola continuasse em funcionamento, mas com uma exigência. Ele determinou que a escola assumisse um novo nome, e assim a escola passou a chamar-se Escola Evangélica Alberto Torres. Essa denominação, né, ao longo do tempo, ela vai sofrer uma pequena alteração. Outros cursos vão ser ofertados pela escola, até que em 1964, a antiga Alberto Torres mais esses novos cursos se reuniram. A escola passou a assumir a denominação atual, Colégio Cônsul Carlos Renault, em homenagem ao industrial Cônsul Carlos Renault, que tanto ele quanto seus descendentes fizeram expressivas doações para o educandário. O grande objetivo da ditadura Vargas era abrasileirar a escola. Naquele momento, a tarefa do novo diretor era cumprir esta ordem. Já nos primeiros dias de sua gestão, Arno Ristoff pôs-se a campo e estabeleceu regras muito rígidas para professores e alunos do educandário. Foi feito um abrasileiramento, né, eu diria até forçado da escola, né? Então, em tudo que é lugar que tinha da escola, tinha a bandeira do Brasil, tinha letras dos hinos, tinha poesia, tinha... Enfim, a escola precisava esquecer o seu passado alemão. Aos poucos, a necessidade de aprender a falar o português foi sendo abraçada pelos alunos. E em 1940, a maioria, arranhando com sotaque, já se expressava em português, falando e escrevendo. Desta época, temos uma grande quantidade de fotografias que mostram, sem nenhuma dúvida, de que o diretor Arno Ristoff conseguiu implantar aquilo que o Estado exigia e que a escola de fato estava abrasileirada. Desde a década de 1920, a escola mantinha 8 séries, acompanhando o sistema educacional alemão, ao qual era ligada. No sistema nacional, estas 8 séries eram vistas de maneira diferente, e Arno Ristoff precisava organizar esta situação para se adequar ao que pedia o Estado brasileiro. A escola primária, em 1938, ficou então com as 5 séries iniciais e transformou a 6ª, 7ª e 8ª série em curso complementar, com currículo igual ao exigido por lei. Tal mudança, na atualidade, não representa grande evolução, mas para a época, onde a grande maioria dos alunos deixava de estudar a partir da 4ª série, foi uma mudança significativa. Então, cursar o ensino complementar era um grande passo. Naquele tempo, tal curso era muito importante. Além de proporcionar a educação adicional ao ensino primário, visava formar professores de ensino básico, ou seja,
O aluno que continuasse os estudos poderia seguir a carreira de professor para as séries iniciais. Para que o curso complementar fosse devidamente reconhecido, era necessário que a escola dispusesse de um campo de educação física. Mais uma vez, o diretor Arno Ristoff recorreu ao cônsul Carlos Renault, que de pronto aceitou financiar a obra. E já no finalzinho de 1944, também num ato solene, essa benfeitoria foi entregue à comunidade. O interessante é que Carlos Renault esteve presente na escola, já bastante idoso. Teria sido o último registro que a escola dispõe da presença do benfeitor aqui, né? Logo no início do ano seguinte, em janeiro de 1945, o cônsul Carlos Renault falece em sua residência. Em 1947, graças à visão educacional do diretor Arno Ristoff, foi criado o curso ginasial. Os jovens daquela época ansiavam por cursos que permitissem ampliar os seus conhecimentos e prosseguir na vida acadêmica. Naquela época, o ginásio era um dos cursos de maior relevância para as cidades do interior, como Brusque. A prova de conclusão do primeiro ciclo, ou seja, do curso ginasial, era imprescindível para o ingresso no segundo ciclo, o científico, o clássico, o técnico contabilidade e outros. Somente após a conclusão do segundo ciclo, o estudante estaria capacitado para então se submeter ao tão temido vestibular, que seria o processo de seleção para ingresso no ensino superior. E nesse quesito, mais uma vez, o Colégio Cônsul sai à frente e é o pioneiro na implantação. Dentro do seu processo de expansão e para a implementação do novo curso, mais uma vez obras se faziam necessárias. E o diretor procurou então o grande filantropo Otto Renault, filho do então falecido cônsul Carlos Renault, que de pronto se dispôs a ajudar. Uma outra iniciativa pioneira também foi lançada em 1954, que foi o internato Oswald von Bittner. Mais uma vez, tem que se dizer que o diretor Arno Ristoff tinha realmente um olho de águia para as grandes oportunidades. Havia uma efervescência extraordinária no educandário. Nunca na sua história tantas ofertas de cursos e, ao mesmo tempo, tantos alunos interessados em estudar aqui. No ano de 1954, as dependências estavam preparadas para receber outro curso de grande importância para Brusque, a Escola Normal Cônsul Carlos Renault. O novo curso tinha como incumbência principal formar professores normalistas. Era a formação geral de segundo grau. Estes estariam habilitados a lecionar no ensino primário. Uma característica da escola que marcou as antigas gerações foi a existência de animais taxidermizados dentro da escola. De fato, a escola ainda dispõe de um museu. Foi doação, né? A maior parte dos exemplares de animais foram doados por um ex-aluno da escola, senhor Willy Hoffmann, no ano de 1960. Então, de lá para cá, eles permanecem mantidos, preservados e são utilizados ainda hoje, né? Nas aulas de botânica, e ainda hoje exerce um fascínio sobre os estudantes de todas as idades. A vocação de Brusque para a indústria e a demanda de mão de obra especializada para esse setor da economia levaram à criação, em 1963, do ginásio industrial e a montagem dentro do educandário de uma oficina de artes industriais. A iniciativa foi viabilizada por um convênio entre a escola e o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Brusque, com a aprovação do Conselho Estadual de Educação. As aulas foram iniciadas em março de 1964. No dia 5 de março de 1964, mais uma vez o colégio sai na frente, toma uma iniciativa pioneira novamente
implantando em Brusque, né, o curso científico. Isso foi uma revolução para a educação da cidade. O curso científico foi um sucesso e formou milhares de alunos. No entanto, algo incomodava tanto o diretor como a sociedade escolar. Naquele momento haviam 4 cursos dentro da escola. Não se justificava essa descentralização. Fazia-se necessário unificar estas entidades. Decidiu-se então reunir tudo num só conjunto educacional e dar-lhe o nome de Colégio Cônsul Carlos Renault. Foi assim que, em março de 1964, originou-se a denominação, até hoje estampada na fachada da instituição. Havia um ciclo de demandas profissionais e o Colégio Cônsul buscava estar atento a essas demandas, que implicava em uma maior especialização para atender o mercado de trabalho emergente. Havia, segundo a análise da época, uma demanda ainda reprimida na cidade e região por contadores, o que levou o colégio a criar o curso técnico em contabilidade, que foi implantado definitivamente em 1979. Desde a sua criação, a escola contou com diversos profissionais, muitos dos quais foram, além de professores regulares, diretores do educandário. Oficialmente, 16 diretores. Os diretores foram, ao longo da história, grandes líderes entre os colaboradores e entre os estudantes. Mas é importante mencionarmos também outras 3 instituições e que, trabalhando em conjunto, produzem uma sinergia e são extremamente importantes para a instituição. A APP, Associação de Pais e Professores, a APS, Associação de Professores e Servidores do Colégio Cônsul Carlos Renault, e o Grêmio Estudantil, composto por estudantes e que também, ao longo da história, contou com diferentes denominações. Atualmente é o Grêmio Estudantil Professor Arno Ristoff. Podemos dizer que a Deutsche Evangelische Schule, hoje Colégio Cônsul Carlos Renault, se adaptou às mudanças e construiu um patrimônio que vai muito além dos seus tradicionais prédios. O seu sistema de ensino é um dos mais modernos e avançados do país, e a sua equipe pedagógica e corpo docente competentes e engajados, sendo destaque em Olimpíadas do Conhecimento e conquistando por anos consecutivos a posição de escola mais bem colocada da região nos resultados do Enem e nos vestibulares. A missão do Colégio Cônsul é contribuir para a formação de pessoas comprometidas com valores éticos e cristãos. Para que o estudante tenha o processo de aprendizagem consolidado, tem sido investido muito na capacitação de profissionais e na estrutura adequada a cada área e segmento ou setor de ensino. Assim, o Colégio Cônsul alcança a tão almejada qualidade de ensino e segue fazendo a diferença. Nossa infraestrutura, a qualidade de nossos profissionais e do material didático garante uma educação sólida e consistente, promovendo em nossos estudantes o protagonismo ético-cidadão, a autonomia, a pesquisa, o senso crítico e a liderança solidária. Nos orgulhamos das parcerias que vêm engrandecer nosso projeto de educação, como o Sistema Anglo, a Plataforma Plural, a RoboMind, no projeto de Educação Tecnológica e Robótica, e ainda os projetos de internacionalização da instituição, como projeto de intercâmbio com o Justus Knecht Gymnasium de Bruchau, Alemanha, a parceria com a Cambridge University Press no projeto de língua estrangeira, e o projeto inovador de simulação da Assembleia da ONU, com o objetivo de participar de eventos acadêmicos de simulações de organismos das Nações Unidas. Além desses projetos, temos internamente
oficina de redação, Olimpíadas científicas, laboratórios de informática, física, química, biologia e ciências, esportes, música, teatro e dança. Enfim, uma gama de ofertas e atividades que contribuem com a formação de pessoas comprometidas com valores humanos, éticos e cristãos. O Colégio Cônsul Carlos Renault é a escola particular mais antiga do estado de Santa Catarina e que se consolidou como uma instituição de ensino que oportuniza o desenvolvimento integral do estudante através de uma educação de qualidade, inovadora e significativa, capaz de formar cidadãos competentes e habilidosos tanto para o mercado de trabalho quanto para a convivência social e solidária. Nesse sentido, é importante ressaltar que não esquecemos do nosso compromisso social. A preocupação com as famílias mais carentes e menos favorecidas economicamente sempre esteve presente na história do Colégio Cônsul. Na prática, desde as primeiras décadas, a escola já atendia crianças e jovens de famílias mais carentes com bolsas de estudo. Ao longo dos anos, o processo de bolsa de estudos foi se aperfeiçoando e se adequando às normas vigentes. Hoje, mais de 300 estudantes são contemplados com bolsas de estudo integrais ou parciais. Temos orgulho de fazer a nossa parte como escola inserida na comunidade. A iniciativa do pastor Sandreczki foi plantada em meio àquele pequeno grupo de imigrantes luteranos de 1872. A escola, agora aberta a toda a comunidade, rendeu frutos e mantém a missão dada pelo seu Criador. Externamos a nossa gratidão a Deus pelas muitas bênçãos derramadas, à nossa comunidade escolar, que sempre prezou por uma educação formal de qualidade, marca da comunidade luterana, aos pastores e ministros que serviram o colégio, trazendo a palavra de Deus como guia, aos parceiros e parceiras que consolidam o nosso trabalho e a nossa proposta, à Fundação Educacional Luterana, que não tem medido esforços para perpetuar os ideais e valores da sociedade escolar evangélica, transformando-a numa missão, aos diretores que aqui passaram, deixando a sua marca, o seu legado, aos benfeitores, que foram muitos e incansáveis e que têm sua participação especial nessa brilhante história. E, por fim, a toda a comunidade escolar do passado e do presente, equipe pedagógica, professores, colaboradores e estudantes que foram e são a razão da existência do Cônsul e que não serão esquecidos jamais. Essa brilhante trajetória só foi possível graças a esta grande equipe de profissionais que diariamente fazem o seu melhor para a nossa comunidade escolar. Isso é fruto de um trabalho conjunto, uma equipe extremamente comprometida, que inclui a fundação, a direção e todos os setores do Colégio Cônsul Carlos Renault. E nós, no dia a dia, com carinho, determinação e responsabilidade, continuamos trabalhando para cumprir essa missão. Hoje, o Colégio Cônsul é uma escola referência, não apenas para Brusque, mas para Santa Catarina e para o Brasil. É de suma importância acentuar neste final, neben jeder Kirche eine Schule, ao lado de cada igreja uma escola. Este é o espírito motivador do Colégio Cônsul Carlos Renault. Eu sempre fui um grande amigo e batalhador do Colégio Cônsul Carlos Renault.